Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente está aqui para um vídeo bastante diferente do comum. Até então eu nunca fiz um vídeo nessa modalidade, que é respondendo comentários de vocês, positivos ou negativos. Geralmente, para a injustiça do mundo, a gente acaba dando um pouquinho mais de visibilidade para os que são negativos, porque gera mais discussão, né? Então, assim, eu tenho aí a fama, né, de não ser muito simpático, porque eu não respondo muito comentários nem nada do gênero. Eu vi os comentários do último vídeo de que eles não têm solução para o Brasil, e aqui eu me refiro a eles como libertários, liberais e comunistas, e eu pensei em responder vários comentários, só que eu pensei, pô, se eu responder um, eu vou ter que responder todos. Aí me dá uma preguiça e eu não respondo ninguém. Então, visando aqui poder responder de forma mais sucinta e rápida, e até dando um destaque aqui para os nicks que participam das discussões, vamos fazer esse vídeo aqui respondendo a galera, para o bem ou para o mal. Mas antes de darmos início aqui à nossa análise, eu vou deixar aqui o meu jabazinho, minha puxada de chapéu aqui, que se você puder, já vai deixando um gostei no vídeo aí, o like pio é essencial, deixa o like pio, deixa um comentário aí também, porque é os comentários que dá aquele engajamento no algoritmo aqui do YouTube. E lógico, confira sua inscrição e se quiser ajudar a financiar o canal, tem o clube de membros, ou também tem a opção aí de valeu demais, de fazer aí uma doaçãozinha. Enfim, vejam quanto vocês podem. Caso vocês queiram me ajudar mais ainda, tem o Pix aqui do canal na descrição do vídeo, que é osaquarema@protonmail.com, ou então o Pix da Legião Anchieta, que é legialanchieta@gmail.com. Esse Pix é importante porque financia a gente a fazer as nossas ações de rua. Então a gente fez aqui uma faixa aqui de mais de 5 metros para o dia 15 de novembro. A gente mandou fazer uma cacetada de panfletinhos com a frase do cardeal Sebastião Leme. Nós estamos tocando o projeto da editora, que está para sair daqui a pouquinho. Inclusive, não posso dar spoilers ainda. Então, tem muita coisa saindo do papel. Mês passado, vocês viram o nosso simpósio em Mogi. Esperamos conseguir ainda esse ano fazer mais, talvez? Depende de vocês. Então, se vocês puderem dar alguma forcinha aí, os Pix estão na descrição, tá bom? Agora que eu já fiz meu momento mendigo, vamos aos comentários. O primeiro aqui é o senhor Marcos Zogata. Não importa quem não tem solução para o Brasil. O que importa é quem são os que têm soluções para o Brasil. Concordo, mas o problema é que quem tem solução para o Brasil tende a não ter uma visibilidade. Vou dar um coraçãozinho aqui para você. Tende a não ter visibilidade devida nesta plataforma. Talvez de maneira até propositada. Mas além de uma questão do, talvez nós termos gordonas de cabelo azul, como o Homero diz, sentado em cima do algoritmo de canais nacionalistas, também tem o fato de que o polemismo não funciona tanto. Eu já acho o meu canal, particularmente aqui, com um alcance razoavelmente grande para a proposta de vídeo que a gente faz aqui. E mesmo assim eu abro muitas concessões aqui no canal. Eu tenho que fazer um monte de vídeo piadinha, tenho que colocar foto de nego na thumb, colocar o Ojak na thumb toda hora também. São coisas que, preferencialmente, eu não faria. Mas é o pedágio que se paga para conseguir atrair o público. Então, perceba que um dos problemas de quem tem soluções para o Brasil não ter visibilidade também está no fato do público, que, sendo bem sincero, não merece, não tem um interesse em consumir coisas que prestem. Então, por exemplo, um canal que eu acho excelente, que é muito bom, é o próprio Diego Abreu. E ele coloca lá só thumbs mais sérias, tratando do pensamento de autores e afins. E ele não tem a mesma visibilidade que deveria, por exemplo, que ter um canal libertário, um canal progressista e afins, que eu acho que devia. Inclusive, acho que o Diego tinha até que ter mais visibilidade aqui que o meu canal. Porque muitas vezes eu fico falando bobajada aqui também. Mas vamos lá. João Foril 3193. A gente percebe que o capitalismo está no ápice de sua contradição quando chega ao ponto de alguém olhar para o Império Brasil como algo grandioso, belo e moral. O Império se fez sobre o sangue de escravos para satisfazer os luxos de uma caça nojenta e hipócrita. Não sou da elite, não, então quero mais é que a monarquia foda juntamente com suas tradições bizarras.
quer um Brasil plural governado pelos trabalhadores. Aí que tá, cara. Os trabalhadores, o trabalhador, chão de fábrica médio, ele é embebido de tradições nacionais, que são as tradições que pariram o modelo monárquico. O fato da gente ter, por uma conjuntura histórica, caído na desgraça anticristã que foi a escravidão, que de fato tem que ser reconhecido o emprego do sangue negro na construção firme do Brasil, e por isso essas populações que foram historicamente injustiçadas são, antes de mais nada, extremamente brasílicas, justamente por essa questão, porque elas são senhoras do Brasil e não excluídas da nacionalidade. Elas têm que se assenhorar dessa identidade brasileira. Agora, a gente não vai fazer isso negando o passado ou reduzindo as questões controversas do passado como conglomerado de erros pura e simplesmente. O Império é lembrado apesar dos seus erros e não por conta deles. E eu acho que é isso que é importante, que é o que traz essa sua análise bastante simplória e incorre numa negação do que pode ser o passado, daquilo que há de riqueza no passado. A riqueza do Império está justamente na sua capacidade de tentar, em algum ponto, conseguir modelar instituições tipicamente brasileiras. Tem vídeos aqui que já postei no canal, que é sobre como o Império, ele, apesar de ter uma face harmonizada entre elite ilustrada e elite oligárquica rural, na prática ele é muito mais uma competição dessas duas elites. Uma já com certa característica urbana e muito ligada ao bacharelato, que tentava construir uma noção de nacionalidade moderna, e com jus às tradições perenes do Brasil. A outra tinha uma condição extremamente voltada à produção e olhando unicamente ainda a dinâmica de clã, sem a noção de um bem comum ou de preservação a longo prazo e em grande escala dos elementos que constituem as tradições e a identidade nacional. Então, perceba que mesmo desse império que você apresenta como uma coisa única, existiam tensões e disputas dentro dele, assim como em todo regime. Então, quando você tem a exaltação de um império, é porque ele conseguiu instaurar características que são fundamentais até os dias de hoje, que é o centralismo político, que é a criação de instituições adaptadas e singulares ao Brasil, a ideia de um Estado-nação forte que consiga se impor na sua área de influência geopolítica. Isso são os legados que você olha e até pode romantizar do Império sem cair, né, em coisas absurdas. Agora, tudo isso não é intrínseco à escravidão. Pelo contrário, o Brasil hoje pode ter essas características muito apartado da escravidão ou de qualquer forma de exclusão de caráter étnico ou social. Então, não mereceu coraçãozinho. Aqui, ó. Que mãozinha do QI baixo. Não gostei. Brincadeira. Mas deixa aí seu comentário, o João Foril, se você estiver assistindo. Essa aí é minha comentário. Mas eu não vou dar coraçãozinho dessa porra aqui, não. Depois vão pensar que eu tô concordando com você, sai fora. Vamos lá. Canal do Espertão 1686. Quem tem solução para o boss... lá vem esses caras. O cara fala bostil, eu já sei que mamãe tá na zona. Mas vamos lá. Quem tem solução para o bostil republicano? Dugin, Farinazo, Aldo Rebelo, milicos positivistas? Quem tem a solução para todos os problemas do bostil? Vamos lá. Primeiro ponto, eu já não tenho muitas vontades em responder você pelo emprego do termo bostil, que já denota o QI baixo. Mas vamos lá. Para o Brasil republicano, não tem realmente salvação, na prática, definitiva. Elas existem muletas provisórias. Enquanto o regime for republicano, vai ser um emaranhado de artificialismos e sem proposições de continuidades de fato. Não há estadismo no republicanismo. Agora, o que se pode ter, como eu disse, são regimes muletas, períodos específicos onde uma ordem autoritária, no sentido de que possui autoridade, pode se manter por determinado período.
como a gente já viu em alguns casos da nossa história, por exemplo, na era Vargas, Estado Novo particularmente, o governo Médici, Geisel, em partes o Costa e Silva, ali se teve, por um prazo de tempo muito específico, uma conformação da nação em um ambiente onde ordem existia, onde projeto de nação existia. O problema é que aquilo ali não se sustentava porque não tinha o princípio dinástico, o princípio orgânico de sociedade. Então é natural que aquilo ali apodreceria com o tempo. Agora, vem a questão. Quem tem Dugin? Não. O Dugin não pode propor nada ao Brasil, uma vez que ele é russo, uma vez que ele não vive no Brasil, uma vez que, mesmo que ele estude a fundo a brasilidade, não vai deixar de ser apenas um experimento quanto muito acadêmico, científico, uma visão externa. Não acho que dentro da... E aí vem outra questão especialmente importante. O Dugin não comunga das tradições nacionais, ele não comunga do ethos brasileiro e ele, e sendo bem sincero, ele nem tem esse interesse. Então, quem propõe Dugin como um teórico, uma referência para poder solucionar os problemas do Brasil, está um tanto quanto desvirtuado. No máximo do máximo, e forçando muito, e o que eu não concordaria, seria empregar as métricas de análise do Dugin sobre a Rússia de uma forma que fosse adaptada e adequada ao Brasil. Só que o problema volta nas fundamentações teóricas do Dugin, nas suas visões metafísicas, na sua ontologia. Isso que eu acho que é o problema. Eu acho não, eu tenho a certeza que é o problema central em qualquer proposta duginista. Farinazo? Não acho que o Farinazo tenha essa pretensão de salvar o Brasil republicano, qualquer coisa assim. Talvez ele tenha interesse de ser um colaborador de um resgate de um projeto nacional brasileiro. Talvez. Vejo essa boa intenção nele em alguns pontos, apesar de, na política prática, me afastar do Farinazo em diversos pontos. No que tange a questão puramente política secular, foi aquela questão da industrialização, que eu falei com ele da vez que eu entrevistei ele aqui no canal, onde ele acredita que o cenário em que o Brasil vai se colocar vai ser no mundo globalizado, onde a função do Brasil... Globalizado não, multipolar, perdão, onde o polo do brasileiro, no que tange a economia, seria representado como a exportação de commodities. E isso eu acho que é uma análise bem ruim. Eu acho que tanto o Brasil como a Rússia, apesar de terem na mãos em questões estratégicas valiosíssimas, se dependerem apenas da exportação de commodities, vão ficar para sempre para trás no jogo das nações, como sempre foi. Então, eu posso até talvez ver uma boa vontade no Farinazo, mas não colocaria minha mão no fogo por ele, e 2, não acho que as soluções que ele apresenta sejam de fato definitivas. Ele ocasionalmente acerta, que nem a defesa da indústria que nem a questão da defesa da indústria de defesa brasileira, afins. Aldo Rebelo? O Aldo Rebelo, ele apresenta não uma visão, como é que eu posso dizer assim, interinamente igual à minha, mas eu acho que ele é um homem que tem as capacidades e o ethos brasileiro, diferente do Dugin, que eu estava falando. Ele realmente conhece o Brasil profundo, viaja, conhece as partes, conhece as problemáticas, sabe dizer com precisão e com propriedade os paradigmas em que o Brasil se encontra hoje. Tem a noção clara de que a gente não vai conseguir sair do buraco que a gente se encontra, senão pela preservação da nacionalidade e o resgate do desenvolvimento, que se dá através da industrialização e da oxigenação das forças produtivas do país. O que cabe discutir, que não fica claro no seu livro O Quinto Movimento, e eu não posso falar por ele, é justamente como ele vê esse projeto de resgate, que aparentemente é através de um desenvolvimentismo ainda dentro da ótica de uma democracia liberal. Ele sempre se coloca como um defensor das instituições, da democracia e tudo mais. Lógico, qualquer um que é uma figura pública tem que fazer isso por motivos legais. Eu também faço isso, ok? Só que eu, como estou num nicho específico, eu ainda tenho a liberdade de
dizer o que eu defendo com um ideal, que seria a organização corporativa da sociedade. E também tem a questão do ethos nacional, da identidade profunda e da religiosidade. Porque quando a gente fala de identidade, o que vem antes dela é justamente a formação religiosa. Então não existe Brasil, não existe identidade nacional sem catolicismo. Então tá aí uma questão para se discutir sobre como o Aldo ele vê essa questão. Então, eu não sei te dizer, ele tem lá umas imagens do Padinho Cícero, ele parece flertar bastante com o Brasil profundo, mas é um flerte puramente secular por ver uma representação de Brasil nesses símbolos ou uma devoção real à Nossa Senhora, à catolicidade brasileira? Não sei. Milicos positivistas? Não, os milicos, sinceramente, eu não tenho nem algum ponto de concordância com eles. Principalmente se você quiser se referir às alas positivistas. Mas mais do que isso, hoje os militares, grande parte deles são embebidos de visões neoconservadoras, alinhadas com o consenso de Washington, com todas essas práticas liberais que a gente já sabe de praxe. Então, não sei se fabricam novos Médicis nos dias de hoje, entendeu? Então, eles também não teriam solução. Quem tem a solução para todos os problemas do Brasil? Bom, seria arrogância dizer que alguém tem todas as soluções. E é por isso que um grupo organizado precisa emergir com base nas ciências sociais, nas ciências humanas, nas ciências econômicas, para conseguir arregimentar uma geração que se empreenda, de fato, no processo de resgate do Brasil. E no caso, particularmente, no meu julgo, o grupo organizado que no século passado conglomerou elementos que apresentaram essas características foi a Pátria Nova. E o que eu particularmente tento mimetizar, só que adequando à nossa realidade contemporânea, é através da Legião Anchieta, que a gente faz um resgate do ideal patronovista, incrementa com a doutrina da realeza de Cristo, e a gente faz trabalhos de cunho de análise de fato do Brasil nas suas diversas, na sua amplitude, para que a gente possa tentar desenhar soluções para os problemas nacionais. Mas isso não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, e eu também acho que passa por uma experimentação efetiva. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas vamos lá. Próximo comentário aqui é do Daniel Ramon Teixeira. Esse meu Daniel Ramos... Daniel Ramos Teixeira. É difícil ler tudo junto aqui. Este comentário é destinado ao público em geral, mas é também destinado às eventuais vítimas de tragédias com barragens que porventura... Nossa senhora! Ah, Daniel. Lamento, hein? Lamento, hein? Muito texto. Passou de 2 linhas. Não lerei. Vamos lá. Vitor Santos. Aparentemente, o Império Escravocrata Cristão era o verdadeiro progresso. Entendi. Não. Mas, aí que cabe uma distinção importante. Primeiro, que o Império, eu já citei, tem as suas inúmeros problemas, inclusive nas suas instituições, demasiadamente inspiradas em doutrinas liberais, uma forte influência maçônica entre os elementos que compuseram os estadistas do Império, seus construtores. Mas, o que tange ao período colonial, especialmente de 1500 a 1759, que é a expulsão dos jesuítas, você tem ali o mais próximo de ideal. Lógico, adequando à época. Hoje, logicamente, a gente não pode restaurar exatamente como foi e esperar que tudo funcione. E, lógico, o que maculava a colonização, ou melhor, a povoação portuguesa do Brasil, era justamente o seu caráter escravocrata, que sinceramente não vou ser anacrônico, não vou olhar com olhos do presente para o passado, e realmente não tinha como se desenvolver com as tecnologias que se tinha à época, de fato, as potencialidades agrícolas do Brasil sem o trabalho escravo. Era uma condição sine qua non para o desenvolvimento das terras. É aqueles paradigmas da história. Mas, eu, quanto católico, tomo para mim, a velha máxima, Não há nenhum mal que não se possa tirar um bem maior. Se o elemento africano foi introduzido nessas condições anti-humanas e indefensáveis,
ao menos à luz da história, nós observamos a sua boa presença na formação da brasilidade, a influência negra no sangue, na cultura, na gestação da identidade nacional. Então, a população negra é parte que constitui a identidade brasileira. Nós temos que preservar o modelo municipalista e católico que existia e corrigir a injustiça histórica que foi cometida, né? Mas, no que tange essas particularidades boas, eu não entendo porque eu demonizaria o todo por uma parte, né? E principalmente uma parte que se explica pelo contexto histórico. Então, é isso. Vamos lá, tem um comentário aqui no vídeo Nacional Pardismo, que é o G vendo vídeos Índio Uga Uga. Tá bom, foda-se. Perdi a live, intro ficou foda. Eu fiz a intro já faz sei lá quantos meses, o cara viu agora. Tentando surfar, lixo. Sim, tô tentando surfar. Mas lixo não. Mas deve ser ANCAP, né, amiguinho? Você deve estar bem bravo. Vamos lá. Calma aí. Qual é? Alexandre Fernandes Magalhães. Olha esse pesadíssimo aqui. Você é muito bonitinho, engraçadinho, fala bem, mas puta que pariu, monarquista? Vocês deveriam deixar isso pra velho mocorango, por favor. Extremamente... Mas... Vamos lá. Eu não entendi a correlação dos fatos. Tipo assim, se você for bonitinho, engraçadinho e falar bem, top! Mas o conteúdo das suas análises desmerece todos os outros elementos. Não devia ser o oposto. O conteúdo da sua análise é o critério avaliativo para o todo. Enfim. Só que a monarquia é o fundamento principal para garantir justamente a sucessão e a continuidade do regime. Não tem como você propor uma certa estabilidade, um regime estável e não puramente temporário, sem o elemento da hereditariedade. Não tem como. Sem o princípio que emerge das famílias e a monarquia, e no caso a família do monarca, aquela que é a primeira entre todas, com o princípio ordenativo da nação. Não tem como você não partir objetivamente da análise social a partir dessa boa ordem. Então, o elemento monárquico é o fundamento que não só justifica a ordem orgânica da sociedade, como também o elemento que garante a sua continuidade, a sua perpetuidade. Bom, se por essa razão você odeia o resto, você quer que todos sejam iguais, não pode ter uma sociedade estamentária, ou uma sociedade com diferenças ou afins, bom, você não defende o que eu defendo. Eu acredito que não deva ter um princípio, seja a igualdade ou a liberdade, que se sobreponha a todo o resto. Eu acredito que existem elementos que devem ser harmonizados e organizados da forma devida, visando o bem geral. E, no caso, o princípio monárquico é fonte basilar de autoridade e continuidade. Pois bem, no mais... Deixa aí pra tu. Você quer ouvir palavra bonitinha? Vai lá no canal, sei lá, do Ian Neves, do MBL. Vamos lá. João... Como é que é? João Mogueco. Na moral, eu acho que não reres metade da sua paciência pra aturar esse maluco. Ah, tá. Ele tá falando... Agora que eu vi. É outra live. Que é aquela live lá assistindo Quadrinhos na Sarjeta. Não tem nada pra dizer, não. Realmente é chato pra caceta. E nessa live que eu tava sem paciência de fazer. Realmente, chatão os vídeos desse cara. Tarcísio Beterando. Cogos, respeite a morte do professor do Olavo de Carvalho. Ele fumava 50 maços por dia. O Cogos é intangável, né, cara? Respeito, velho! Vamos lá. O cara comprar calma aí. Guilherme Ottoni, 843. O cara compara libertários com comunistas, sendo que quem se aproxima mais dos comunistas são os nacionalistas. Os libertários não querem resolver e nunca quiseram resolver nada coletivo. Libertarianismo foge disso. Sim, e foi isso que eu falei aqui no vídeo. O libertarianismo é um fracasso e não deve ser levado a sério quanto uma corrente que possa solucionar os nossos problemas, porque ele parte de um atomismo absoluto. Ou seja, na prática, ele é impraticável e não resolve nada. O fim do seu comentário é extremamente, assim, adequado. Agora,
Quanto à aproximação de comunistas e nacionalistas, aí depende. Você pode ter uma régua um tanto quanto retardada, que é tipo aquelas réguas tipo, ai, quanto mais Estado, mais à esquerda. Quanto mais mercado, mais à direita. Você pode ter essas lógicas que denotam a sua incapacidade mental, mas, no mais, no que se diz as condições ontológicas, não faz sentido. Afinal, se bem que o nacionalismo você pode estar querendo dizer muitas coisas com o nacionalismo, né? Existe realmente um nacionalismo mais à esquerda, mas eu não sei exatamente o que você quer dizer. Mas, via de regra, o que eu acredito que seria um nacionalismo quanto nação, sinônimo de tradição, e tradição quanto brasileiro sendo sinônimo de cristandade, de catolicismo, para mim, dentro desse ponto, o nacionalismo nasce como uma corrente herética de fim secular, mas que foi convertida através dos trabalhos da geração católica de 20 e 30. Então, eles concebem, a partir de Jackson de Figueiredo, e daí tem uma sucessão de intelectuais brasileiros que trabalham nesse processo de, vamos dizer assim, uma sacralização do termo, que vai esvaziando e afastando o seu sentido originário. Mas, assim, aquele nacionalismo originário, ele é bastante herético. Não sei se mais próximo do libertarianismo ou do comunismo. Afinal, um é um imperativo categórico da liberdade e o outro da igualdade. Ou seja, ambos são hereges. Tá aí a encíclica Rerum Novarum e depois propriamente reafirmada em 40º ano, para deixar claro que a civilização católica busca a justiça e o bem comum, e não esses imperativos absolutos. A igualdade em seu estado supremo incontestável é diabólica, e o mesmo vale para a liberdade. Afinal, a liberdade para o mal não deve ser exaltada nem defendida. Então, assim, dentro de uma ótica cristã católica, o comunismo e o libertarianismo andam juntinhos, e se quiser, o nacionalismo secular também, que seria a adoração máxima da nacionalidade terrena, e não se envergar a verdadeira pátria, que é a pátria celeste. Os três seriam igualmente demoníacos. Agora, qual é pior? Não sei e nem faço esse julgo. Sendo errado, sendo demoníaco, eu não flerto, ponto. Vamos lá? Mais um. O Erasmo Carvalho. Ai, caraca, olha isso aqui. Tá, dá pra ler. O catolicismo foi algo imposto pela Europa, assim como a mestiçagem não foi uma escolha. E a ideia da revolução no Brasil sempre foi anticolonial. Aí um exemplo é o Quilombo de Palmares. Tá, vamos por partes. Primeiramente, imposto pela Europa. Bom, como foi imposto propriamente? Porque os padres chegavam até as vilas em uma missão missionária, e aí que vem a visão missionária apostólica. Ela sequer nasce na Europa. Afinal, o cristianismo não nasce na Europa. Ele foi levado através dessas missões à Europa, a conversão deles também. Então, se o fato de existir o empreendimento apostólico resulta em uma imposição, então a Europa também sofreu com a imposição do cristianismo. Afinal, o cristianismo não nasceu na Europa. Mas, vamos lá. Os padres que eles faziam, prendiam e ficavam dando catequese para índio? Não. Se você for pegar todos os registros dos primeiros jesuítas que chegaram, você tem eles dialogando com as aldeias para poder ficar nelas, ver o hábito dos indígenas. Você tem diversos padres, em especial José de Anchieta, que aprenderam o tupi, diagramaram a língua, fizeram a gramática, né? Ensinavam o catecismo, catequizavam através do tupi e não do português ou de qualquer outra língua de matriz europeia. Ou seja, que imposição é essa? Você vai ter lá as aldeias jesuíticas, que eram os padres vivendo em completa harmonia com os índios cristianizados. E mesmo assim, eles eram atacados por bandeirantes e tinham um modelo, a preservação da sua cultura, do que não dizia respeito ao paganismo, muito bem consolidada ali nas aldeias jesuíticas. Então existia mais um processo de cristianização ou sacralização das culturas que pré-existiam do que a destruição delas para a imposição de um modelo europeu. O que tratou de europeizar indígenas ou afins não foi por parte do catolicismo, foi por parte dos
dos pressupostos de orientação secular de dominação imperial. Então, não faz sentido. E aí vem, a mestiçagem não foi uma escolha. Ué, até onde eu sei, Tibiriçá escolheu casar as suas filhas com os combatentes portugueses. Ou estou enganado? Aprendi errado com os livros de história. Pelo que eu sei, Caramuru ganhou do cacique a sua esposa. Não foi lá e amordaçou ela e afins. Os bandeirantes tomaram muitas indígenas, sim, mas também tiveram muitos que se casaram organicamente. Então não faz sentido você dizer que a miscigenação não foi uma escolha quando ela surgiu naturalmente. E mesmo nos casos mais graves, por exemplo, dos bandeirantes laçando indígenas, ou então o senhor de engenho que violentava uma escrava, ou então o escravo fugido de Palmares que laçava uma indígena dos sertões, todos esses casos, mesmo volta máxima, não há nenhum mal que não se possa tirar um bem maior. Mesmo nesses casos, foram fundamentais para a construção da nossa identidade. Não adianta ficar vivendo de e se não tivesse sido, e parará. Tá aí, o que isso difere? O fato é que dentro desses erros da nossa história, nós compusemos uma sociedade de sangue misto, que consegue, por essa natureza, extirpar os seus quistos étnicos que, porventura, poderiam contestar a unidade nacional. Ou seja, a nossa pureza, como eu disse no outro vídeo, que é o que você está comentando, reside justamente na miscigenação. Ora, fruto do amor, ora, fruto da violência, de um erro da qual se extraiu um bem maior. A Revolução no Brasil sempre foi anticolonial, a exemplo de Quilombo dos Palmares. Talvez você possa até fazer essa pregação, mas aí que tá, antes do governo de Pombal, você nem se tinha, de fato, levantes nativistas. O Quilombo dos Palmares não visava uma revolução nacional, ele visava criar um reino africano dentro do território português. Mas não era uma emancipação geral. E tinha um caráter muito específico que era em decorrência daquela situação social. Não sei se o Quilombo dos Palmares, para mim, cai como um exemplo de resistência, mas não como um exemplo de revolução. Pega aí todas as outras revoltas de caráter separatista, independentista, só vão vir depois da destruição do modelo de povoação portuguesa, que vai ser a modernização de Portugal e do modelo colonial com o Marquês de Pombal. Que aí se deu as brechas através de instituições reformadas extremamente tirânicas e anticristãs que resultaram na não identificação do Brasil com Portugal mais. E aí tem a revolta muito da estranha, arquitetada pela burguesia, que é a Inconfidência Mineira. Você vai ter as revoltas em Pernambuco. Você vai ter diversos levantes que já vão estar inseridos num contexto em que o que não muda é que todas elas são separatistas. Ou seja, não dizem respeito a um ideal de Brasil. Então a revolução no Brasil nem sempre foi anticolonial, mas foi sempre anti-Brasil. E o comunista não aplica nada. A luta de classes é a realidade da história e no Brasil se mostra com suas particularidades. Na verdade, os comunistas são os únicos que levam em conta o passado da escravidão, por exemplo. Só que aí que tá, o recorte de classes não faz sentido. Tanto é que todas as vezes que se teve uma tensão capaz de estimular a luta de classes a ponto de uma ebulição de um processo revolucionário, não se verificou o processo. Por exemplo, qual que seria a lógica na Guerra do Paraguai caso existisse de fato uma luta de classes entre senhores e escravos? Que os escravos se aliassem, ou pelo menos aproveitassem a fragilidade do Brasil, para se levantarem. Não foi o que aconteceu. Lutaram na guerra porque o espírito de nacionalidade era superior ao de identidade de classe. Ou seja, a luta de classes não é uma realidade, é uma elucubração que busca justificar a sua racionalidade em elementos parciais da realidade do que propriamente uma realidade constatável superior a todos os outros conjuntos e orientações sociais. Ou seja, a nacionalidade é mais forte do que a noção de classe. E isso se observa
desde a questão da escravidão até a questão do trabalho. Que quando os comunistas tiveram as vias de fato para assumir o poder diante de um regime liberal oligárquico, que era a República Velha, eles preferiram se unir em uma frente ampla nacionalista, fundando o trabalhismo, ou seja, o amor à pátria e o trabalho subordinado à pátria, do que um regime essencialmente comunista visando um recorte de classes puramente operárias. Novamente, duas realidades históricas que provam por A mais B que a sua lógica de que a luta de classes é a realidade da história do Brasil não faz sentido. Existem classes no Brasil, mas não significa que o sentimento de pertencer a uma classe é superior a outros sentimentos que compõem o brasileiro, que no caso, o sentimento mais forte é o da nacionalidade. Isso já se verificou não só no Brasil, como na Europa, lá com a Primeira Guerra Mundial e afins. O seu comentário não faz sentido nenhum. Mas até vi que o Henrique comentou aqui. Mas enfim. Nossa, já tá com meia hora de vídeo já. Eu queria fazer um negócio mais rapidinho. Bom, talvez... tá. Então, eu vou pegar esse aqui. A mestiçagem foi um plano de embranquecimento, irmão. Mas aí que tá. A mestiçagem... Você tá dizendo então pra mim que o João Ramalho, que chega no Brasil, olha para a filha do Tibiriçá, Bartíria, e fala: vou te embranquecer, porque eu li aqui em Darwin, em 1500, que se eu copular com você, os meus genes brancos vão ser preponderantes aos seus genes indígenas? É isso que você tá me dizendo? É historicamente impossível dizer que toda a ação de mestiçagem foi um plano de embranquecimento. Você pode dizer que dentro de um recorte específico, que foi a transição do Império para a República e a perpetuidade durante a República Velha, de que existia um plano, sim, de embranquecimento. Isso eu vou concordar. Mas não que a mestiçagem por si fosse embranquecedora, como se fosse uma ferramenta pré-planejada de embranquecimento da população. Em determinado ponto da história, a mestiçagem foi cooptada para ser utilizada como um projeto de embranquecimento. E aí, não é só a mestiçagem que depende, né, na composição dessa ideologia, mas é também trazer as populações brancas para cá e contar com a mestiçagem, que já era natural e nada tinha a ver com o embranquecimento, para ordená-la a um princípio de embranquecimento. Mas ela por si não tem nada a ver com isso. A não ser que você seja extremamente anacrônico e canalha. Mas aí você que tem que me responder. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Já falei demais. Já estourou muito a quantidade de tempo que eu queria. Bom, deixem aí o seu gostei, comentário e afins. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.